cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente, é ele pela glória de Deus. Está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Com o cordeiro, sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas, e de grande trovão, uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. São os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. São os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Os 144.000, quem são eles? Nós vemos no relato bíblico, Apocalipse capítulo 7, fala que são 12.000 de cada tribo. Então, 12.000 de cada tribo de Israel. Então cita as tribos em Apocalipse capítulo 7. Desta vez, Cristo não chamará somente 12 discípulos. Desta vez, Cristo chamará 12.000 de cada tribo. E 12.000 vezes 12 dá 144.000. Anos atrás, muito me alegrei quando eu estudei em relação aos 144.000 e compreendi claramente que eles são pessoas de Israel literal.
mas não significa que eles estão morando em Israel. Não, há anos e muitos anos foi espalhado Israel por todas as nações, naquele período do rei da Síria, quando a Assíria levou cativo as tribos. Então, muitos e muitos anos, Israel está espalhado por todo o mundo. E quando as tribos que ficaram, que foi Judá, e uma parte de Benjamim e outra de Levi, ficaram em Israel, quando rejeitaram a Cristo, também no ano 70, o restante que escaparam do cerco de General Tito também foram espalhados no mundo. Então, Romanos capítulo 11 fala claramente: se a queda deles fora riqueza para o mundo, o que não será a sua restauração, senão vida dentre os mortos, mostrando a restauração de Israel nos últimos dias. Mas não é uma restauração de nação, de país. Não, não é. É uma restauração para pregar a última advertência ao mundo. E nós sabemos, como está escrito em Romanos, que fala claramente que o chamado pertence a Israel. Então, os 144 mil é um chamado de Deus a Israel, como ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Então, os 144 mil são pessoas literais de sangue de Israel, que há anos e muitos anos foram espalhados pelo mundo inteiro, e eles estão em todos os países, nascem como daquele país, mas na verdade são israelitas de sangue, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esta última obra, Cristo chamará 12 mil de cada tribo de Israel, que 12 mil vezes 12 dá 144 mil. L.G. White, falando da última obra do livro Primeiros Escritos, ela fala que no período do decreto dominical, o qual já é o período que nós estamos vivendo, então está escrito que o que nós temos aprendido há anos, eles terão que aprender há poucos meses. E terão muito que desaprender e novamente aprender, porque em relação aos 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, eles terão que desaprender as heresias das igrejas, que em profecia representa mulheres. Eles não são contaminados, eles serão virgens, mostrando que eles terão a pureza do evangelho e eles não proferirão mentiras. Tanto eles são pessoas sinceras, como também não tem heresia, porque quando a pessoa tem heresia, a pessoa prega mentira, e eles não pregarão mentira, porque eles terão o conhecimento do evangelho puro. Os 144 mil. Também L.G. White falando no livro Mensagens Escolhidas, ela falando em relação à última obra, no período que nós já estamos vivendo, que é o período da imagem da besta, período do decreto dominical, o qual é o período da falsa liberdade religiosa, que é a perseguição. Sim, L.G. White, falando no livro Mensagens Escolhidas, falando da última obra do Evangelho de Deus aqui na Terra, ela fala que muitos
sairão das fileiras do mundo, muitos sairão das igrejas e até da igreja católica. Então ela fala que essas pessoas que saem, muitas delas, vêm com zelo que acenderá aos que estão há anos professando, sendo adventista do sétimo dia. O zelo dele acenderá e eles tomarão a dianteira. E assim eles receberão o denário, como está escrito, da hora 1/10. Então, mostra que os 144.000 serão da hora 1/10, que tomarão a dianteira da obra. Enquanto as perseguições que a Igreja Adventista pôs no Estado pelas leis que ela fez de liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa, enquanto essas leis no Estado pune, multa, prende e no futuro matarão aqueles que pregarão a mensagem, os 144.000, eles não temerão essas leis, eles tomarão a dianteira da obra e enfrentarão essas perseguições, dando aviso da queda das igrejas, dando o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Irmãos e irmãs, os 144.000, eles serão os últimos líderes desta última grande obra de Deus aqui na terra. Deus tem revelado para a sua serva, Deuslene Souza, que eu não faço parte dos 144.000, pois na lista dos 144.000 não há a tribo de Dan, e Deus tem revelado através de sonho para Deuslene Souza que eu sou o primogênito da linhagem de Dan. E em Gênesis capítulo 49 e o verso 16 fala: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julga o seu povo, Dan julga os 144.000. Dan será o líder dos 144.000, como está escrito em Deuteronômio em relação a Dan, mostrando que Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A frase leãozinho representa a Cristo. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan para julgar os 144.000. É Cristo que será o líder desta última grande obra, como o profeta João ele viu em Apocalipse capítulo 18, o anjo descendo do céu e iluminando a terra toda com a sua glória e clamando com potente voz o aviso da queda de Babilônia. É Cristo, o anjo que desce do céu. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Cristo incorporado, ele é o anjo do Apocalipse capítulo 18. Como também o profeta Oséias, ele viu Cristo bramando como leão. Oséias capítulo 11, verso 10, mostrando esta última obra, será como leão, será como bramar como o leão, a mensagem da pregação. Como também, como está escrito, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, e este é o refrigério, dá descanso os que estão cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías capítulo 28, verso 11, verso 12, mostrando a pessoa que Cristo vai incorporar no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Como também o patriarca Jacó, ele deu a benção final para Dan, dizendo: a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó chamou Dan de Senhor e também declarou que espera a salvação no Senhor, porque ele viu profeticamente o Senhor na linhagem de Dan. Cristo incorporará na linhagem de Dan.
o qual Deus o revelou através de sonho para a sua serva, Deusilene Souza, que eu sou o primogênito da linhagem de Dan. Então, é por isso que eu não faço parte dos 144 mil. Não faço parte dos 144 mil, porque a tribo de Dan não está na lista dos 144 mil, estará julgando os 144 mil. Estará sendo o líder dos 144 mil. Porque quem é o líder dos 144 mil é Cristo. E Cristo estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan, como Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, quando ele disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Em Salmos, fala que Bazã é o trono de Deus, é o monte de Deus. E a frase leãozinho que Moisés falou que Dan é leãozinho, é um título que pertence a Cristo. Pois o leãozinho não é o leão velho que perdeu o território, não representa o leão pequenino, aquele leão novo que filhotinho, não. Representa o leão de guerra, representa o título que pertence a Cristo. Assim como Jacó falou que Judá também é leãozinho da presa, subiste filho meu. Então, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, julgará as 12 tribos de Israel, julgará os 144 mil, será o líder dos 144 mil. O capitão do exército do Senhor estará na frente desta última grande obra, incorporado em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Então, que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.